Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Já estamos ao vivo. A todos os que estão lá em casa, o nosso obrigado por estarem cá hoje. Hoje temos um programa muito especial com uma pessoa que eu admiro e tenho muita estima, que siga há muitos e bons anos a sua carreira e também foi de alguma forma destacado para o último programa da terceira temporada, para fechar em grande aqui esta terceira temporada, portanto o 18º programa, e temos aqui o Mr. Ricardo Scheu, que vai-nos falar sobre diferentes perspectivas e prismas do futebol, o futebol profissional, o futebol de alto rendimento. Vamos falar também um pouco da sua carreira e espero que passem um bom bocado tão bom como eu irei de certeza desfrutar. Quero-vos relembrar que a partir de amanhã na Rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos começamos a passar este programa na Rádio Linha Horizonte aqui, portanto no Grupo Central, Rádio Lumena, desculpem, Rádio Linha Horizonte no Grupo Oriental, Rádio Lumena no Grupo Central, Rádio Asas do Atlântico no Grupo Oriental, Português Language Media nos Estados Unidos, Rádio Audiência no Grande Porto e Camões Rádio no Canadá. Também a partir de amanhã passamos na televisão portuguesa Califórnia. Portanto, estamos aqui para falar de futebol. O Mr. Ricardo Scheu foi treinador principal de muitos clubes. Posso aqui enumerar alguns: Mirandela, Académico de Viseu, União da Madeira, Friamunde, fora, estive no FC Riati, no FK de Senica, na Doxa, Estrela da Amadora, Vila Franquense, e muitos mais. E vamos deixar o resto para o Mister abordar. Para já, muito obrigado, e que nos pudesse de alguma forma fazer o retrato do Mr. Ricardo Scheu, do treinador principal, head coach Ricardo Scheu, para quem está a ouvir e quem vai desfrutar deste momento especial e enriquecedor. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite a ti, porque tivemos a possibilidade de partilhar alguns momentos juntos também em Vila Franca, onde pudemos conhecer-nos melhor. Também saudar toda a gente que nos está a ouvir. Espero que, acima de tudo, possamos partilhar um pouco daquilo que é a nossa paixão, o treino, o jogo e tudo que envolve também este fenómeno do futebol profissional. Já falaste quase tudo. Antes desse trajeto como treinador, também iniciei a minha carreira, para além de ter tirado a licenciatura em Educação Física e Desporto, já muito direcionar-me para aquilo que era o processo de treino, para poder estar melhor preparado para aquilo que era as diferentes valências no futebol profissional. Fui também preparador físico, treinador adjunto de alguns clubes de segunda liga, de primeira liga também, e depois decidi abraçar um projeto como treinador principal e por aí afora, de há 10 anos para cá, já tive algumas experiências internacionais, para além de ter passado pela Primeira Liga Portuguesa, ter sido uma experiência muito curta ao serviço do Penafiel. Também já tive uma experiência em Itália e tive experiências na Eslováquia em 2 clubes, um de dimensão mais reduzida, outro de um grande clube na Eslováquia, que me permitiu também treinar esse clube nas competições europeias, algo que me orgulha também, fruto do meu trajeto, e olhando à minha idade também é algo importante. E mais recentemente também uma experiência na Primeira Liga do Chipre, no Doxa,
antes de regressar a Portugal, onde estive estes últimos 5 meses ao serviço do Vilafranquense na segunda Liga Portuguesa. Mister, começamos, para nós os dois não precisa de fazer já um quebra-gelo, portanto o gelo já está mais do que quebrado. É importante este percurso para si, na sua experiência, este percurso dos vários papéis dentro de uma estrutura técnica antes de chegar a treinador principal, ou é possível fazer isso? Portanto, o que é que são os ganhos e, portanto, e as diferenças significativas nesta situação? Eu acho que é muito importante. Eu, pelo menos, olho para mim, para aquilo que foi a minha experiência, porque eu passei por quase todos, para além de ter passado por todos os escalões, eu comecei nas escolinhas do Salgueiros, ainda a estudar na universidade, por exemplo, ainda na formação do Salgueiros, mas também já fiz o meu centro de treinos na equipa profissional a fazer análises e, portanto, já fui, de certa forma, já fui analista, já fui preparador físico, já fui treinador adjunto e só não fui treinador de guarda-redes. De resto, já passei por todas as experiências. Eu acho que é muito importante, primeiro para conhecer melhor aquilo que é não só as questões de metodológicas, mas acima de tudo as questões comportamentais. Porque nós muitas das vezes, quando somos treinadores principais, o nosso alerta naturalmente está direcionado para o grupo, mas muitas das vezes o jogador não tem tanta abertura conforme tinha quando eu era, por exemplo, adjunto, em que nos diziam coisas a nós para transmitir ao treinador principal, que tinham determinados desabafos para connosco, que enquanto como treinador principal às vezes não os tem. E portanto eu acho que o conhecimento daquilo que é o jogador em si, da forma como ele pensa, é bastante importante passarmos pelas diferentes áreas, pelas diferentes zonas, naquilo que é a intervenção de uma equipa técnica. E eu acho que isso foi muito importante para mim. Conhecer primeiro, absorver, também até absorver o conhecimento de outros treinadores, porque isso também é importante, não só na questão da organização do treino, mas a nível da gestão do grupo. E, portanto, eu acho que são valências que são muito importantes para nós nos tornarmos, se calhar, mais presos a determinados detalhes que muitas das vezes pensamos que não são importantes, mas que são muito importantes, porque o futebol é algo muito volátil, é algo que está a mudar constantemente. Todos os dias aparecem coisas novas, todos os dias aparecem jogadores com uma forma de pensar diferente. E existe uma grande diferença dos grupos de há 10 anos atrás para aqueles que são agora, fruto também das novas tecnologias, das redes sociais, dessas coisas todas que antigamente nós lidávamos com o jogador de uma determinada forma, hoje temos que ter a capacidade de o fazer de uma forma diferente, muito mais abrangente, e ir de encontro às necessidades deles e eles também às nossas necessidades. Eu acho que isso é muito importante, ter esse conhecimento profundo nas diferentes áreas. O Mister falou das questões das redes sociais e eu, antes de ir a essa questão, queria-lhe perguntar se partilha da mesma opinião e que eu tenho que tudo aquilo que é, portanto, auxiliar do líder, da tomada de decisão do líder, no seu caso, tem que ser facilitador e desafiador. Tenho passado por alguns clubes em que existem muitos facilitadores e poucos desafiadores. Passo-me a explicar, para quem está a ouvir. Facilitador é depois do líder, e acredito muito nisto, depois do líder tomar uma decisão final, temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance, de arranjar todas as ferramentas que aquela decisão tenha o máximo de sucesso possível, mas também desafiador para tentar, de forma correta e diplomática, comunicar ao líder outros prismas, outras visões, outras alternativas que não sejam só aquelas que o líder tem. Isto é, depois o líder tomará sempre a decisão final. O que é que o Mister acha de... Sim, hoje em dia nós gerimos um balneário é muito difícil. Hoje em dia, mais do que gerir um balneário, não é só gerir a cabeça dos jogadores,
as redes sociais têm um impacto muito grande, não só as redes sociais, mas toda a informação que chega ao jogador. E hoje em dia antigamente nós geríamos o jogador, hoje em dia gerimos o jogador, gerimos as famílias, gerimos os empresários, temos uma série de influências perante o jogador que muitas das vezes tem interferência naquilo que é a nossa liderança e a nossa gestão com o grupo. Coisas facilitadoras que existem é a capacidade de ter uma equipa técnica multidisciplinar que tem a capacidade de abranger diferentes áreas. Antigamente era impensável ter funções numa equipa técnica ou ter alguém que desempenhasse as funções de analista. Hoje em dia é imprescindível ter analistas. Antigamente era impensável ter pessoas na área psicológica a trabalhar. Hoje em dia é essencial. Mental coaches, psicólogos, diferentes valências que são muito importantes, e isso, claro, que são informações que são importantes para nós, enquanto treinadores, termos a capacidade de fazer uma filtragem de toda a informação que nos chega, para tomarmos também uma decisão, acima de tudo, coerente, porque é a parte mais difícil, é manter a coerência para um grupo, porque o grupo está sempre atento a determinados detalhes, e para eles a coerência tem que estar sempre presente. A partir do momento que nós fugimos um centímetro que seja da nossa coerência ou da forma como eles interpretam essa coerência, muitas das vezes é suficiente para perder um jogador e às vezes um grupo. E, portanto, nós temos de estar muito atentos a esse tipo de detalhes, a esse tipo de informações que nos é dada, e saber também utilizá-la no timing certo, em função das determinadas problemáticas que vão aparecendo ao longo do futebol, porque todos os dias nós somos testados pelos jogadores, todos os dias nós somos testados pelos diretores, todos os dias nós somos testados pelos mídia, na perspectiva de tentarem, muitas das vezes, com que nós possamos às vezes ir de encontro àquilo que eles querem, e muitas das vezes nós também temos que ser inteligentes na forma como gerimos a informação. A próxima questão tem a ver um pouco com o que estava a referir, que é, portanto, a gestão do risco, a gestão de comportamentos e de recursos humanos, que se torna muito mais difícil. Eu, portanto, neste percurso que fiz, juntamente com o trabalho de arranjar uma matriz para o processo de tomada de decisão do treinador, algo que tenho-me preocupado para ter alguma coerência depois, o treinador ter uma certa dinâmica nisto, para a tomada de decisão ser mais fluida consoante os dados que tem. Reparo e reparei que no processo de tratamento destes dados, a avaliação demora menos tempo do que o planeamento. Portanto, a avaliação demora menos tempo do que o planeamento. Tanto a avaliação do perfil do jogador, numa forma global, como a avaliação do perfil da equipa de uma forma global. E essa avaliação, pelo menos de um primeiro impacto que eu tive, depois condiciona o planeamento, condiciona muito o planeamento. Qual é, para o Mister, na sua experiência, a importância desta avaliação? Como é que deve ser vista? Caminhos é que se deve seguir antes para depois fazer o planeamento? Eu acho que cada vez mais nós temos que ter esses pequenos, grandes detalhes. A avaliação tem que ser feita de uma forma muito meticulosa, porque são esses jogadores que são o fruto do sucesso do clube, o fruto do sucesso de todo o nosso trabalho. E a partir do momento que essa avaliação não é feita no início de uma forma coerente e de uma forma muito equilibrada naquilo que são os princípios que nós queremos definir, quer em termos comportamentais, quer até em termos de personalidade, porque é muito importante nós termos pessoas comprometidas com o processo, e a partir do momento que os interesses individuais estão acima dos interesses coletivos, temos tudo para fracassar. Porque sabemos que uma época é longa, sabemos que muitas das vezes aquilo que são as perspectivas de cada jogador
são muito individuais e, portanto, a partir do momento que eles metem essas perspectivas individuais à frente do coletivo, são situações que muitas das vezes levam a insucesso. Como eu estava a dizer, porque é longa e muitas das vezes aquilo que são as perspectivas deles de serem mais ou menos utilizados, de terem maior ou menor interferência naquilo que é o processo da equipa, acaba por ter muita influência, quer positivamente, quer negativamente. Portanto, eu cada vez mais foco-me nesse processo de seleção de uma forma muito meticulosa. Tento, acima de tudo, para além de saber as questões técnicas, questões táticas, daquilo que são importantes para a interpretação de uma ideia, muito mais importante, se calhar, do que isso neste momento, é olharmos para o perfil daquilo que é o perfil comportamental do jogador, na perspectiva de saber se é uma boa ou má influência dentro do grupo, de que forma é que ele tem essa capacidade de aceitar, muitas das vezes, não ter esse papel tão importante. Em tom de geral, mas muitas das vezes eu faço esta pergunta aos jogadores, perguntar-lhe um pouco quais são as perspectivas e eles dizem sempre quais são os seus objetivos. Muitas das vezes eles dizem o meu objetivo é jogar o maior número de jogos possível, é fazer o maior número de golos possível, ao qual muitas das vezes eu lhe pergunto, estás preparado para não jogar? Porque isto muitas das vezes nós temos que perceber que treinamos 6 vezes por semana, só jogamos uma. A nossa intervenção e a única coisa que nós controlamos enquanto treinador é o processo de treino. E, portanto, tudo o que é para além do processo de treino, porque é no treino que nós nos preparamos para o jogo, tudo o que seja fora deste contexto são coisas muito difíceis para nós enquanto treinador controlar. E, portanto, nós temos que controlar também essas perspectivas, ou pelo menos direcioná-las para essas perspectivas em termos de grupo. Mas sabemos que é cada vez mais difícil, porque conforme eu tinha dito anteriormente na questão anterior, cada vez mais estamos a gerir não só o jogador ou a cabeça do jogador, mas aquilo que é muitas das vezes as perspectivas criadas, quer pela família, quer pelos agentes, quer por muitas das vezes até próprias empresas que já trabalham. A gestão da expectativa, Mister, é muito complicado. Muito, é o mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil de gerir porque o jogador vai sempre agarrar a isso quando não é utilizado e tem aquelas conversas ou quer conversar com o treinador e perceber-lhe, Mister, mas a minha perspectiva era de poder jogar mais, mas isto é como tudo, os plantéis são longos, têm quase sempre 25, 26 jogadores, só 11 é que podem jogar. Durante a pré-época nós estamos sempre num processo de lua de mel em que todos são úteis, em que todos são importantes, mas chegando ao primeiro jogo nós temos de tomar decisões. Temos de tomar decisões de escolher os 11 melhores para aquele jogo, em função de uma perspectiva técnico-tática, em função de um planeamento de algo que nós achamos que é importante para aquele jogo, em função de uma estratégia para o jogo. E muitas das vezes o jogador não percebe isso. Se calhar percebe quando perde o treinador, quando termina a época e pensa, e apanha o treinador e pensam desta forma que é, aquele treinador tinha razão. Ou seja, porque tem a capacidade de comparar e de perceber aquilo que são os diferentes pontos ou as perspectivas dos diferentes treinadores. E às vezes alguns atingem esse processo de maturidade e pensam ainda numa fase crucial de carreira de poder dar o salto, outros continuam a ser muito egoístas, egocêntricos, na perspectiva de pensar única e exclusivamente neles e pensarem que, e esquecerem-se que muitas das vezes se a equipa ganhar, eles vão ganhar também mais vezes e vão sair muito mais valorizados do processo do que muitas das vezes serem os melhores em campo da equipa, mas a equipa perder sempre. Portanto, temos todos a ganhar neste processo, quando estamos todos em prol de um objetivo que se chama equipa. Muito bem. E este objetivo comum depois tem um conflito com portanto, a perspectiva e a gestão de expectativas e o Mister nota que os jogadores nessa avaliação não têm uma imagem real, uma avaliação real do seu momento, da sua forma, e que por vezes estão a enviesar um pouco essa perspectiva em relação à ideia de jogo, ou ao momento da equipa, ou, digamos, ao contexto envolvente. E isso na avaliação inicial não é uma forma fácil de executar.
Raramente os jogadores têm essa perspectiva. Tem-no quando os jogadores com capacidade de mobilizar os outros dentro do grupo, muitas das vezes são eles que chamam à razão, muitas das vezes, desse jogador e dizer-lhe, olha, aquilo que o Mister está a fazer, aquilo que o treinador está a fazer, aquilo que a equipa técnica neste momento está a fazer, muitas das vezes é proteger-te. Está-te a proteger porque tu estás num mau momento, porque tu estás a pensar o jogo de uma forma diferente daquilo que é pedido. E, portanto, as tuas ações não estão a ir de encontro àquilo que o grupo precisa. Mas muitas das vezes o jogador agarra-se a uma coisa, que é o passado, que é dizer, muitas das vezes começam bem, há um período em que estão menos bem e não compreendem o porquê e agarram-se àquilo que foi o passado, que foi, mas eu no passado eu estava a ajudar e eu estava a fazer. Pois, mas a época é longa, existem diferentes momentos, as equipas passam por diferentes momentos e muitas das vezes há jogadores que não têm um papel tão ativo no início, que são mais importantes em determinado momento da época em todas as equipas. Isto acontece em todas as equipas passam por bons momentos, maus momentos ao longo das épocas e, portanto, e é nesses maus momentos que nós percebemos claramente os grupos que temos e os jogadores que temos. Porque nos bons é fácil de gerir, porque ganhando o jogador pensa assim, não, ele vai dar continuidade ou está a jogar este na minha posição porque ganhamos. Quando perdemos, nem tudo está mal quando perdemos, nem tudo está bem quando ganhamos, mas na cabeça dos jogadores não funciona assim. Quando perdemos, eles acham que está tudo mal e que o Mister tem que mudar tudo. E aí esquecem-se que antigamente também eram os mesmos que estavam a jogar e que ele não estava a jogar por algum determinado momento. Portanto, é difícil e é importante que o jogador tenha essa percepção de perceber o seu papel dentro da equipa. Nem sempre aquele que joga mais vezes ou joga mais tempo tem o papel mais importante dentro do grupo. Temos muitos exemplos de jogadores que muitas das vezes... Vou dar agora um exemplo que me lembrei. Por exemplo, o Rio Ave, o treinador do Rio Ave disse claramente que o Ucra era uma peça importantíssima na equipa dele. Mesmo olhando para trás para aquilo que foram os números do Ucra, o Ucra jogou muito pouco em função daquilo que era, se calhar, as épocas anteriores, mas tem um papel importante porque do grupo ter essa consolidação, de ser uma equipa unida, de saber respeitar a posição dele, mesmo que tenha um estatuto, entre aspas, porque os estatutos isso é muito relativo falar disso, mas se calhar olhar um pouco aquilo que foi o passado dele enquanto jogador, em que teve papel muito importante nas equipas onde passou, em que jogava maioritariamente nas equipas todas e agora viu-se relegado, se calhar, por uma função, entre aspas, mais de alternativa, mas que tem um papel importantíssimo. Portanto, o Ucra é um jogador muito inteligente e que percebe claramente o papel dele dentro do grupo e o treinador inteligente também na perspectiva de perceber que é um jogador importante em manter o grupo coeso, em manter o grupo forte, muitas das vezes naquilo que é dentro do balneário, fora dos momentos de treino, fora dos momentos de jogos, porque um grupo é feito disso, é feito desses momentos também. E, portanto, acho que é importante o jogador perceber o papel dele, acima de tudo, dentro do grupo. O papel é fundamental. O papel do Ucra, e tive cá o Ucra, e a gente debateu muito essa situação que o Mister está a falar, e essencialmente, na cerne da questão, é identificado como um capitão, como um exemplo, não só quando está a jogar, mas principalmente quando não está a jogar. Certo. E é uma luz quando há muita sombra e muita escuridão em muitos momentos da época, porque é uma luz que agrega, uma luz que afasta. E o Ucra teve connosco a partilhar aqui com o Costinha, e foi um outro tertúlio, foi o Costinha e o Ucra, que eram companheiros de quarto no Rio Ave, com muita história, contaram as histórias todas, contaram só aquelas que eram possíveis, e portanto o Ucra é um excelente exemplo que o Mister referiu. Eu apanhei o Ucra há 2 anos num papel diferente, num papel claramente de jogar e de jogar sempre, e portanto aquilo que eu ouço da parte do treinador atual, eu não vejo diferenças. Não vejo diferenças de um Ucra de 19, 20 anos e 21 quando eu apanhei, na altura no Olhanense, na segunda Liga e na Primeira Liga, e ouço a história agora, falar o treinador, e eu vejo o mesmo Ucra. Ou seja, o Ucra foi um jogador que amadureceu
muito cedo e percebeu claramente que o papel dele dentro de uma equipa. E não estamos a falar nas questões das brincadeiras, estamos a falar nesse papel mesmo de dar essa luz, de ser agregador na conquista daquilo que são os pontos comuns da equipa. E ele tem essa capacidade. Existem muitos úcaras nessa perspectiva e ainda bem que existem muitos úcaras também porque são importantes em todos os grupos. No caso do Ucra que estamos aqui a falar, eu não deixo de repetir, ele, portanto, na situação do Santa Clara, em momentos difíceis, mesmo no próprio Rio Ave que partilhou connosco, diz-lhe que ele fazia um papel que neste momento a gente paga para isso, de dinâmicas de grupo, de gestão de comportamentos, de gestão de recursos humanos, de motivação, de situações de conflitos, gestão de conflitos, em que ele faz de forma genuína, em que os outros têm que ter ferramentas para o fazer, e ele faz de forma genuína e natural o que muitos desses técnicos têm que fazer através de muito estudo e muita prática. Eu queria passar para outra questão, se o Mister me permite. Falamos da avaliação e buscando a avaliação com o planeamento em situação onde estive, portanto, a trabalhar, a estagiar, a observar, consegui, com 2 passos para trás, como diz um comandante prestigiado do Navy SEAL, que é dar 2 passos para trás para ver o contexto todo, para depois ver qual é a tomada de decisão mais profícua. Nesses 2 passos para trás, fiz-o porque na construção de ferramenta, tanto para o treinador como para os jogadores, vi aquilo que chama-se as linhas vermelhas, as linhas amarelas. E a repetição dessas linhas vermelhas, linhas amarelas. É possível fazer isto em tempo real, numa equipa técnica, através de prevenir situações futuras que chama-se de motim, nos barcos chamam de motim, ou de situação de conflito, de criar mau clima no grupo? Eu acho que nós ganhamos isso através do conhecimento que vamos tendo ao longo do tempo de cada um e saber analisar muito bem as reações de cada um, perceber claramente a individualidade, e eu acho que isso é possível. Eu acho que isso é possível. Eu acho que acontece, esse tipo de problemas acontecem em todos os grupos. E esse principalmente existe principalmente quando a bola não entra. Nós muitas das vezes, porque parece que estão à espera desse momento para a experiência vai-me dizendo que ao longo dos tempos, isso, se me perguntarem se pode ser evitável, em alguns casos sim, noutros não, porque nós não conseguimos entrar na cabeça do jogador na perspectiva de sermos uma cabeça pensante por ele. E, portanto, mas muitas das vezes nós vamos apanhando uma reação aqui e ali, e se nós tivermos a capacidade de ter essa capacidade de analisar e chamar a atenção de uma forma mais individual e dizer, olha, tenho analisado as tuas reações, tenho visto as tuas reações, parece-me que estás num momento assim, 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 parece-me que estás num momento em que estás pouco focado no processo e estás muito focado no problema e não na solução. Eu acho que isso é importante, mas isso também acho que com a experiência vai-nos preparando, ao longo dos anos vai-nos preparando cada vez mais, porque depois temos que perceber também aqui uma coisa muito, muito importante, que é as questões culturais. Por exemplo, aconteceu-me ainda este ano, me aconteceu isso no meu último projeto onde estive, por exemplo, tinha muitos jogadores de descendência muçulmana, em que percebemos que aqui mesmo no Vila Fraqueza, em que apanhamos, por exemplo, situações do Ramadão, em que são situações que nós também temos que compreender culturalmente que é um processo diferente para aquilo que é o normal para nós. E, portanto, eu tive a abertura
de perceber claramente isso, tive a abertura claramente de falar com eles de uma forma muito aberta sobre todo o processo, de como eles se sentiriam mais confortável em função das limitações todas que tinha esse processo, quer da alimentação, quer da própria hidratação, e perceberem claramente que tinham aqui alguém que estava a entender a posição deles. E, portanto, eu evitei alguns problemas no sentido de muitas das vezes o rendimento cai nessas alturas e, portanto, nós enquanto treinadores queremos e temos que ter a exigência sempre máxima, mas temos que perceber claramente que estão a atravessar por um processo diferente dos outros, porque não se alimentam e não se hidratam de uma forma igual aos outros e, portanto, muitas das vezes sabemos que o rendimento não vai ser o mesmo. Em termos de... Eu, enquanto treinador, percebo isso, mas se calhar enquanto jogadores, os jogadores não compreendem isso e vão continuar a ter a mesma exigência que devem a ter, mas sabemos que muitas das vezes a mente pode estar a dizer que sim, mas o corpo rejeita essa agressão ao treino na medida fisiológica, na medida física. E, portanto, são situações que a experiência nos vai dando. Eu lembro-me quando iniciei a minha carreira há uns valentes anos atrás, em que apanhei jogadores neste processo e, se calhar, para mim, deixava, ou pelo menos não percebia tanto a posição do outro. E eu acho que nós, enquanto treinadores, muitas das vezes pomos-nos na posição deles, mas eles não se põem na nossa posição. E, portanto, nós temos essa capacidade de evitar esse conflito que muitas das vezes pode acontecer e essas tomadas de decisão não tão boas da parte dos jogadores, porque nós temos a capacidade de entender o outro e eles muitas das vezes não têm a capacidade de entender o nosso papel enquanto treinador. O treinador é empático por natureza. Tem que ser. Tem que ser. Mister, eu tenho esta frase que não sei de onde é que me surgiu, mas vem-me sussurrar ao meu ouvido. E o Mister falou que a parte da mente quer, mas por vezes o corpo não deixa, e às vezes é o contrário. O tudo essencial e o pormenor é relevante para a alta competição, para o futebol. Não. Tudo é essencial e o pormenor tudo é essencial e o pormenor é muito importante. Eu acho que cada vez mais nós estamos a caminhar para o pormenor. Um pormenor que passa por maior. Nós, principalmente no processo de treino, naquilo que são as componentes técnico-táticas, cada vez mais nós temos de estar atentos a todos os detalhes, a todos os pormenores, porque eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Falando de futebol, se nós falarmos que um detalhe é ter os apoios bem orientados para defender bem, isso é um pormenor que é muito importante. É o pormenor hoje em dia cada vez mais com o VAR de colocar alguém em jogo ou fora de jogo por 1 centímetro, que pode fazer toda a diferença. Portanto, nós cada vez mais temos que ser exigentes e direcionados para os pormenores, porque os pormenores vão fazer todas as diferenças. Agora temos um grande contra, muitas das vezes, e por isso é que este processo da pré-temporada é muito importante para os treinadores e que muitas das vezes quem dirige não percebe isso, que é quem vai substituir um treinador muitas das vezes entra, passado 3, 4 dias, estão-lhe a cobrar resultados. E o futebol é um processo de longa duração, por isso é que existem os processos da pré-temporada, que é a preparação da equipa, não só no aspecto físico, mas no aspecto comportamental. Porque eu sou daqueles que são um pouco... eu não queria dizer negacionista relativamente ao aspecto físico na pré-temporada. Eu acho que cada vez mais nós temos que olhar, a preparação é uma preparação comportamental, ou seja, e sabemos que essa preparação comportamental tem que ter determinadas exigências físicas, por isso nós não podemos separá-las. O Mister não acha, por exemplo, que a pré-época, para além da preparação, é um momento excelente para conhecer tudo? Porque um treinador que entra também tem pouco tempo para conhecer para além de preparar. Exatamente. Isso é fundamental. O período de pré-temporada é mesmo isso, é um processo de conhecimento mútuo, não só da parte dos jogadores para com o treinador, mas do treinador para os jogadores. E eles perceberem também as diferentes dinâmicas. Mas conforme eu estava a dizer, eu acho que esses aspectos comportamentais têm exigências físicas, mas têm que ir de encontro àquilo que são essas exigências comportamentais que nós pretendemos. E muitas das vezes nós, quando entramos num processo a meio,
isso é muito difícil de mudar, porque requer tempo, requer algumas mudanças metodológicas que requer essas mudanças físicas também. Esse processo de adaptação é difícil. E muitas das vezes... O Mister, desculpe lá interromper, mas eu gosto de acrescentar, cria-se vícios que é difícil de tirar. Sim. Muito, muito, muito difícil. Muito difícil essa é claramente... E muitas das vezes esses vícios que são criados anteriormente, não quer dizer que sejam positivos ou negativos, mas têm interferência no nosso trabalho no futuro. Porque existe sempre um processo de comparação, existe sempre alguma coisa que é negativo naquilo que é essa mudança. Por isso é que se muda. Por isso muda-se por algum motivo. Muitas das vezes não é só as questões dos resultados, é mais. Nós achamos que as chicotadas psicológicas acontecem no futebol, 95% é por causa das questões dos resultados e por isso tem que se mudar. Mas o problema é que querem resultados imediatos. As coisas não são assim que funcionam. O nosso processo de treino, conforme a nossa intervenção para mudar, é o processo de treino. E o processo de treino, temos que perceber que ao longo de uma semana existem exigências que nós não podemos ultrapassar, existem limites que nós não podemos ultrapassar, senão vamos entrar em processos de muitas das vezes de lesões, de perder jogadores, e portanto nós temos que ser muito equilibrados nesse planeamento que temos que fazer ao longo de uma semana. E sabemos que muitas das vezes vamos substituir um colega e temos uma intervenção perante os jogadores de 3 horas semanais ou 4 horas semanais, e nessas 4 horas muitas das vezes quer que se mude, queremos mudar tudo, e parece que as coisas têm que ser com uma varinha mágica. Nós somos contratados, nós somos treinadores de futebol, somos profissionais de futebol dedicados, mas que não somos mágicos, nós não conseguimos mudar tudo o que está feito anteriormente, para o bem e para o mal. Há coisas que são bem feitas, mas que não vai de encontro àquilo que nós pretendemos e queremos dar o nosso toque pessoal, senão não se mudava. E, portanto, são coisas muito difíceis de gerir. Eu tenho, ao longo da minha carreira, eu tenho passado por isso. E posso partilhar isso de uma forma... Eu tenho tido os melhores projetos da minha carreira desde que começo as épocas de início, porque a minha metodologia é muito direcionada para esses comportamentos, para a minha ideia de jogo, e, portanto, quando olho para a Eslováquia, os 2 processos que comecei de início, quando olho para a Itália, o meu processo que comecei de início, para os próprios projetos que comecei aqui em Portugal, por exemplo, no Académico Viseu, foram todos projetos que me correram muito bem, porque tive essa capacidade de criar essas bases fortes do início. Outros consegui, como se costuma dizer, levar a água ao moinho, mas noutros é mais difícil. É mais difícil porque existem coisas que são criadas anteriormente que são difíceis de mudar. E o jogador só muda quando se ganha constantemente, porque isso faz acreditar no processo. E nem sempre é assim, porque nós, quando substituímos alguém, nós vamos substituir maioritariamente das vezes as equipas que estão em últimos lugares e, portanto, são equipas que não vêm com essa dinâmica de vitória e com essa confiança suficiente para chegar, ver e vencer constantemente e de dar uma alavancagem à equipa que nos permita que eles olhem para nós e dizer, não, alto, está aqui algo diferente e as coisas vão andar. Portanto, é um processo muito complexo e é preciso saber analisar muito bem os diferentes momentos e as diferentes etapas em que entramos nas equipas. O vírus do jogador adepto, do treinador adepto, neste caso, e do dirigente adepto, que é, portanto, o resultado não vem do rendimento, o rendimento vem do resultado, e esta inversão do ónus depois torna muito difícil esse processo a longo prazo, como o Mister está a dizer, e, portanto, não deixam que a coisa aconteça. Diga uma coisa, Mister, em relação à preparação, antes de irmos no passo seguinte, depois da avaliação, o Mister acredita numa preparação com prevenção ou uma preparação sem prevenção? Quando eu digo que isto prevenção é supostamente poderá acontecer este comportamento, supostamente poderá acontecer esta situação e eu previno para, mesmo sem, portanto, isto acontecer, mas que quando acontecer estou preparado para, a outra situação, o outro lado da moeda, que é preparar-me exatamente para o que eu vou encontrar no próximo jogo, com o próximo adversário. Qual é a perspectiva? Esse é um papel fundamental do treinador. Eu acho que é uma das coisas que nós nos temos que preparar, é
Eu digo isto muitas das vezes também, principalmente até em palestras para com treinadores, em que eu digo que um dos principais papéis do treinador é não ser surpreendido. E outro papel é surpreender. Ou seja, nós nunca podemos ser surpreendidos pelo adversário. Temos que estar sempre preparados para ter um plano A, um plano B e, se for preciso, até um plano C, para responder às diferentes questões que o jogo nos dá. Portanto, o jogador tem que ser um jogador pensante e não um robô, em que nós vamos lhe dar as diretrizes, nós apenas damos conforme o Abel diz isto, que nós apenas damos as coordenadas e quem tem que tomar a decisão são eles. Esta é a verdade. Agora, nós temos que os preparar para, durante um processo de treino, termos a capacidade de preparar um treino que vá de encontro àquilo que são os diferentes problemas que o jogador vai enfrentar ao longo do tempo. E eu acho que cada vez mais nós temos que ter essa capacidade de prever e dessa prevenção para não sermos surpreendidos. Portanto, eu identifico-me claramente com isso, porque é das coisas que eu faço questão de defender sempre, por exemplo, nos congressos que vou falar, nas palestras nas universidades. Eu acho que isso é muito importante, nós termos essa capacidade de não ser surpreendidos. Portanto, o Abel Ferreira, e por acaso, numa das críticas, diz, de alguma forma, esquematizei e cortei aos pedaços o livro do Abel Ferreira, porque achei aquilo muito interessante, numa das ferramentas psicológicas que ele usou e que teve o seu efeito, neste momento não sei se tem esse efeito, que foi o PNL, em que usava na excelência, com a perspectiva até de ter mensagens personalizadas nas cabeceiras do avião para os jogadores, portanto, aquela mensagem passar de forma positiva e introduzir aquela mensagem de forma poderosa. Falando noutro aspecto, e fiquei agradado de ter falado do Abel Ferreira, porque foi um livro que gostei imenso, o que ele escreveu, e o seu staff, que é a situação que eu vivi também e que me apercebi que foi o recrutamento e o scouting. Se não transmitir ao líder máximo, à sua equipa, exatamente um perfil técnico-tático, estratégico do jogador, psicológico, criará dificuldades para encaixar na ideia de jogo do treinador. E isto digo porque em situações reparei que jogadores com perfil de área estavam a jogar entre linhas com muita dificuldade em ligar o jogo, a jogar muito para trás, a não conseguir ter os apoios rodar, uma questão muito do jogador, característica do jogador. Posso dizer até, e nem quero referir nomes, que o jogador só fez uma diagonal para o espaço, esse jogador, uma vez e deu golo. Portanto, que eu analisei a equipa ao pormenor a minha questão é simples. O que é que se faz? Portanto, vai-se de encontro ao jogador ou o jogador vai de encontro a nós? Isto é muito complicado quando falamos do perfil. Primeiro de tudo, logo no processo de seleção, no processo inicial, muitas das vezes, eu acho curioso, quando se fala na seleção do perfil, isto temos que voltar atrás. Antes do perfil do jogador tem que haver um perfil de treinador. E quando muitas das vezes fala no perfil de um treinador, percebermos claramente que em cima da mesa existem 3 nomes de treinadores completamente diferentes. E eu pergunto-me onde é que está o perfil do treinador. Que perfil é que é? Um que gosta de jogar de uma forma mais ofensiva, outro que é mais defensivo e outro que até, se calhar, é um bocadinho dos dois. E muitas das vezes isso faz-me confusão. Perceber que, quando se fala em perfil, de dizer que está o treinador A, B e C e que os 3 são completamente diferentes. Todos nós somos diferentes. Mas em termos daquilo que é a ideia de jogo, de um futebol mais positivo, de um futebol mais pragmático, ou de outro tipo de características que queiram compor aquilo que é o perfil de um treinador. Logo aí, muitas das vezes, falta essa coerência. Depois, entretanto, a partir do momento que existe um perfil de seleção de treinador, o treinador
é o Ricardo. O Ricardo quer, tem que haver essa reunião preparatória na perspectiva de dizer, Mister, que tipo de defesa central quer, que tipo de médio quer, que tipo de ponta de lança quer, sabendo que é importante dentro também, muitas das vezes, da própria equipa, ter jogadores com características diferentes que desempenhem a mesma tarefa ou a mesma posição, porque o jogo muitas das vezes vai nos pedir coisas diferentes e, portanto, nós temos que ter. Agora, tem que haver um padrão, tem que haver uma linha orientadora daquilo que são os processos. E muitas das vezes aquilo que me parece que é, ou que estamos a partir ao contrário, é que cada vez não existe um perfil de treinador, e isso não é importante, mas existe um perfil do clube, em que o clube quer ter determinados jogadores para vender, acima de tudo, porque cada vez mais o futebol é isto, é venda, é um processo de venda, é um processo de, parece que estamos um processo de marketing em que vamos ao supermercado. Então o treinador tem que ser muito flexível. Claramente. Hoje, cada vez mais, o treinador tem que estar aberto a isso, mas também é preciso que o clube também entenda claramente, muitas das vezes, a posição do treinador, que é, muitas das vezes, nós estamos a chegar a plantéis que nós não fomos nós que os escolhemos e, portanto, temos muitas das vezes que nos adaptar, às vezes, a essas características desses jogadores, ou mudamos um pouco a nossa forma de pensar, a nossa ideia, ou então temos que tentar moldar o jogador e até determinadas características em que ele não é tão forte, tentar melhorá-las, mas seria uma falta de inteligência da nossa parte não saber aproveitar aquilo que o jogador é bom. Se o jogador é bom em determinadas características, não vamos querer que ele deixe de as fazer e passe a fazer outras. Portanto, nós cada vez mais também temos que ser muito maleáveis naquilo que temos. O exemplo disso, e conheces bem, porque estiveste presente e conversamos bem, por exemplo, conversamos muito sobre isto. Por exemplo, eu quando cheguei ao meu último projeto, o plantel estava fechado, já foi num processo em que o mercado estava fechado e, portanto, aquilo que eu tive que fazer foi adaptar-me um pouco àquilo que estava, àquilo que tinha sido criado anteriormente, mesmo tendo um perfil de jogo diferente ao treinador anterior, mas tive que me adaptar a determinadas características de alguns jogadores, que se calhar no início da época, se me perguntassem, Ricardo, queres estes jogadores? Eu se calhar diria que não, mas ali eu tive que me adaptar e tive que os ter em conta e tive que saber valorizá-los para a tarefa que eu pretendia, ou tentar me aproximar àquilo que era da ideia que eu mais queria ter presente na equipa. Muito bem. Mister, excelente explicação. Eu queria lhe perguntar em relação a esta situação, que é uma das perguntas que tenho aqui para o programa, que é um treinador, acha que o treinador agora é mais generalista ou mais especialista? O treinador cada vez mais é um gestor de recursos humanos, gestor de recursos dos clubes, gestor de recursos de um plantel. Eu acho que nós deveríamos ser uns especialistas na tarefa, especialistas na interpretação do jogo, especialistas na tarefa do treino, e cada vez mais a nossa preocupação é cada vez, ou as valências com que nós temos que ter são cada vez mais abrangentes. Antigamente um treinador geria um plantel, fazia as suas escolhas, treinava, preparava o treino e preparava uma estratégia para o jogo. Hoje em dia tem que ter muito mais do que isso. Hoje em dia tem que estar preparado para muito mais do que isso. Porque hoje em dia, cada vez mais, o processo da gestão de um clube, na gestão de um plantel, é cada vez mais abrangente e hoje em dia, antigamente, nós não nos preocupávamos com o tratador da relva, hoje temos que fazer essa própria gestão. Hoje somos nós que fazemos essa gestão também, até do tratador da relva, do roupeiro, da senhora dos pequenos almoços. Quer dizer, nós hoje em dia temos que ter um papel de gestão de todo o processo e, portanto, cada vez mais é generalista. É um manager à forma dos clubes ingleses, mas o treinador de campo à boa forma portuguesa. O Mister, na discussão que se houve, o que é que acha
Eu já me estou a esquecer nem da crónica, nem da resenha, já me esqueci disso tudo. Depois eu prometo que vou voltar e vou transmitir aos nossos ouvintes. O que é que o Mister acha da questão do, das modas que existia entre o fundamentalista teórico, que ninguém, o fundamentalista prático e agora o aversa à formação, que é colocado lá e depois lá a formação depois aparece. O que é que acha destas várias modas que estão a acontecer aí pelo mundo fora? Estes... Eh, eu acho que nós, todas as ferramentas que nós temos na vida são importantes se as soubermos usar. E, portanto, eu acho que nós cada vez mais somos nutridos de ferramentas que aparecem diárias e esse tipo de fundamentalismos às vezes são importantes para determinadas situações. Portanto, são coisas que nós temos que saber os timings de utilização das mesmas. Eu acho que são importantes se me perguntarem, eu sou pouco de fundamentalismos, eu sou muito direcionado para a prática, eu sou daqueles que gosta de resolver problemas e de não estar à espera que os outros resolvam por mim. Portanto, é algo muito difícil sempre, quando há mais que uma cabeça a pensar, é sempre muito mais difícil de resolver qualquer tipo de problemas e de fundamentalismos que muitas das vezes são criados. Portanto, eu sou apologista de que a formação tem que ser contínua da parte das pessoas em todas as valências, em todas as áreas, e portanto é saber utilizá-las e sabermos ser inteligente na forma como as utilizamos. Portanto, é como eu digo, é procurar soluções e nunca os problemas. Muito bem. Eu tenho aqui um problema que tenho que resolver, que é esta informação aos nossos ouvintes. Esta semana temos pouca informação. Vocês sabem que eu forneço informação positiva. A minha tertúlia é o pouco de pesquisa extra que eu faço nesta tertúlia. Portanto, informo-vos que o Santa Clara venceu o primeiro jogo de pré-época com o Vianense 1-0, está em estágio em Penafiel. Raquel Muniz, judoca do Clube de Judo da Ribeira Grande, irá integrar a seleção da Federação Portuguesa de Judo na 17ª edição European Youth Olympic Festival, entre 23 e 29 de julho, na Eslovénia. O Clube Naval de Ponta Delgada estabeleceu dos recordes nacionais por andar-ponte nos 50 e nos 100 metros crawl, o Campeonato Regional de Absolutos, que decorreu na cidade da Horta entre 8 a 10 de julho. A atleta do Juventude Ilha Verde, Natasha Candé, juntamente com o treinador José Neves, representará Portugal no Festival Olímpico da Juventude Europeia entre 23 a 29 de julho na Eslovénia. Nuno Virgílio, do Clube Asas de São Miguel, atingiu a primeira posição no Campeonato Nacional de Parapente, na Serra do Louroco. Também conseguiram o primeiro lugar em equipas. As atletas da União Esportiva Eva, Luana Serrano, Susana Carvalho foram convocadas para fazer parte da seleção nacional universitária feminina, que está a preparar o Mundial Universitário na China de 28 de julho a 8 de agosto. Nos Açores Ativos, nos dias 1 a 3 de julho, os segundos Jogos do Paim levaram o desporto do Faial à praia, juntando 400 participantes. E no dia 15 de julho, o evento desportivo Angra Banhaite, portanto, teve o contributo na Direção Regional do Desporto, prova promovida pela Associação de Atletismo da Ilha Terceira. É engraçado que passaram dentro da sede da Direção Regional de Desporto, o percurso passou dentro da sede, e isso foi um pormenor, como eu sou dado a pormenores também, mas é um pormenor que para mim teve a sua graça. Isto foi a divulgação e eu queria passar para o Mister, se me puder partilhar mais, porque esta sede que eu tenho, que é infinita, de a gente passar então para a preparação. Passamos a avaliação, esta prevenção que perguntei-lhe na preparação, e então a preparação em si tem, portanto,
padronizado uma preparação, sente-se mais confortável com essa estrutura que já traz, ou a estrutura consoante os recursos que tem, o contexto que está? Não, tem que haver essa adaptação. Naturalmente, nós temos as nossas rotinas diárias daquilo que é a preparação de uma semana normal de trabalho, daquilo que são. Porque nós nunca podemos pensar muito mais à frente do que isso. Nós sabemos que a nossa vida enquanto treinadores vai muito depender de semana a semana, do rendimento que temos durante a semana. Portanto, quando às vezes fala em planeamento a longo prazo, isso no futebol não existe. Não existe porque sabemos que estamos sujeitos a um processo de avaliação de resultados. E, portanto, o nosso foco tem que ser essencialmente para aquela semana na preparação. Portanto, tem que haver essa adaptação daquilo que nos é proporcionado e tem que haver essa preparação direcionada para a parte estratégica daquilo que são todos os detalhes possíveis a treinar dentro das limitações que temos do tempo de treino, que nos é importante gerir de uma forma, porque hoje em dia já existem ferramentas que nos permitem ter a capacidade de perceber aquela história do ditado português de muita água mata a planta. Nós temos que perceber até onde é que podemos chegar nos nossos limites para com os jogadores, para não dar muita carga, porque toda a carga que nós dermos a mais nós vamos pagar no dia do jogo e nós não queremos isso. Queremos que os jogadores cheguem nas melhores condições possíveis, quer psicológicas, quer técnicas, quer táticas, quer físicas. Portanto, nós temos que ter em conta sempre os campos todos, temos que estar abertos sempre a todas estas componentes importantes para podermos ter a equipa nas melhores condições. Deixa-me só falar num detalhe importante, que eu acho que é importante para quem nos fala. Eu já trabalhei no Santa Clara também, e foi aí que cresceu o meu bichinho por ser treinador principal. Fui adjunto e foi aí que eu tive a primeira experiência como treinador principal, numa semana apenas, em que fiz a transição de um treinador para o outro, e foi aí que eu decidi que queria ser treinador principal na época seguinte, e assim foi. Portanto, foi um detalhe importante que se calhar o primeiro passo que eu dei como treinador principal foi nessa região bonita dos Açores, que eu adorei trabalhar, e passei um ano fantástico nessa região. Muito bem, fica esta mensagem e este pro maior, como diz o Mister, para todos os nossos ouvintes da diáspora, os nossos ouvintes açorianos, certamente vão gostar deste pro maior. Nesta caminhada que o Mister fala de uma vida de um treinador ser por um morfociclo, ou por um microciclo, equivalente a um microciclo, um morfociclo, qual é o valor que dá, portanto, à parcela dessa vida curta, ou desse ciclo de vida curto, que é o planeamento da unidade da sessão de treino, e se tem uma sessão que vai de encontro às dimensões todas em cada sessão, ou se faz de forma faseada essas dimensões, faseado às variáveis dentro dessas dimensões, a cada uma dessas variáveis. Pudesse-nos dar alguma informação sobre isso? Ok. A nossa dedicação tem que ser a 100% durante uma semana, porque conforme te disse, o nosso futuro depende dessa semana sempre. Portanto, nós não podemos estar a pensar, se não correr bem esta semana, temos mais uma, pode não existir mais uma. Portanto, o nosso foco tem que ser mesmo aquele. Eu acho que cada vez mais os treinos vão de encontro a que todas as componentes estejam englobadas no processo de treino. Mesmo até uma das coisas que é importante, eu antigamente não o fazia. Hoje em dia, quando faço a preparação do treino, quando faço o planeamento do treino juntamente com a minha equipa técnica, uma das coisas que eu faço, primeiro não faço em cima do joelho na perspectiva de ser uma hora e meia antes, não o faço, fazemos sempre no dia anterior, analisamos o treino, acabou, tirar as conclusões do treino que conseguimos, perceber no dia a seguir o que é que podemos acrescentar ou melhorar em função dos objetivos que foram conseguidos ou não. Mas uma das coisas muito importantes que eu tiro também é que tipo de feedbacks posso dar ou devo dar. Antigamente os objetivos eram únicos e exclusivamente para atingir o objetivo do exercício. Hoje em dia nós temos que ter em conta, se calhar, a ser mais desafiadores, tentar desafiar mais o jogador
no exercício. Como? Através de objetivos, em função daquilo que são os momentos da equipa, muitas das vezes tentá-los desafiar a conseguir mais, muitas das vezes a proporcionar que haja mais sucesso se o momento não fosse tão positivo em termos de resultado, para que o jogador não perca tanto essa confiança no processo e em função daquilo que foi o resultado anterior. Portanto, são detalhes muito importantes que o treino tem que englobar. Depois, claro, existem sempre aquelas questões mais direcionadas individuais, as conversas com alguns jogadores que achamos que são importantes. Depois existem palestras ao longo da semana, quando nós mostramos imagens do adversário, da nossa equipa, muitas das vezes vão de encontro àquilo que nós queremos. Portanto, não é tudo preparado ou tudo pensado para atingir determinado objetivo e não transmitir por transmitir e estar a passar informação por passar. Portanto, são coisas que têm que ser preparadas e estudadas para aquilo que queremos transmitir ou atingir em determinados objetivos. Depois, claro, existem alguns momentos, como a palestra para um jogo, em que tem que ser claramente, se calhar, muito mais na parte da motivação, de desafiá-los, de tentar criar um objetivo para que eles sejam mais resilientes ainda no processo da tarefa e, portanto, são coisas que são pensadas e têm que ser desafiados ao longo de uma semana. Se pensarmos que uma semana é tão pequenina de trabalho e há semanas que parece que passam a voar, nós dizemos no futebol que quando ganhamos um jogo, essa semana passa rápido, quando perdemos demora muito tempo, porque nós queremos jogar no dia a seguir e, portanto, estão presentes as 24 horas na mesma, só que a importância que damos, às vezes, em alguns momentos, são diferentes. E a nossa motivação também é outra, porque quando ganhamos parece que tudo é perfeito e tudo passa muito rápido. Quando perdemos, a nossa cabeça está sempre a pensar e porquê é que falhou e falhou aqui, não devíamos ter falhado aqui, devíamos ter feito isto, devíamos ter feito desta forma e, portanto, são coisas que uma época é tão grande e que nos leva a este desgaste emocional tão grande também da parte dos treinadores e não é por acaso que os treinadores ficam velhos tão rapidamente, cheios de brancas, porque é um processo que exige muito de muitas horas sem dormir, muitas horas a pensar no processo, muitas horas a pensar em soluções e muitas vezes muitas horas a pensar nos problemas dos outros, que é complicado. O Abel de Xavier falava do treina a dor. O treina a dor. Mister, eu vou-lhe pedir só esta partilha que eu faço um pouco, este monólogo que eu faço em todos os programas e depois peço a sua sincera opinião, que gostaria muito de ouvir, porque para mim é muito importante. A crónica chama Não treinem, não se queixam, e o título é Jorge Brás, só há um. O selecionador português Jorge Brás, todos nós conhecidos, não é só diferenciado pelos títulos, uma vez campeão do mundo, 2 da Europa, também considerado o melhor selecionador de futsal do mundo, 4 vezes seguidas pelo Futsal Planet, e doutor honoris causa na UTAD. Após a apresentação desta figura ímpar do futsal mundial, passo para a segunda homenagem desta crónica, ao professor doutor Jorge Silvério. Para muitos, o pai da psicologia desportiva, psicólogo desta Seleção Nacional de Futsal, como um sucesso bem comprovado. Mas, como dizia Gabriel Soares, a vida, e nem esta crónica, é feita apenas de rosas. Existe muito o estigma do papel e função do psicólogo, do psicoterapeuta desportivo, num trabalho integrado, substancial no processo de treino e jogo. Todos os envolvidos transversalmente e publicamente revelam a determinante e irrefutável importância da dimensão psicológica. E antes de passarmos ao estilo, falemos primeiro da sua importância, que de forma muito sucinta exploramos várias declarações de intervenientes privilegiados do alto rendimento do mundo do futebol. Para Ricardo Ferreira, os treinadores que subsistem nos altos patamares de rendimento, Schmidt, Conceição e Amorim, não separam o ofício do mental, que acreditaram que esse rendimento, tal como a fadiga e o desgaste, serão alcançados por um todo que, na realidade, não pode ser desconstruído em partes, pois, segundo o professor Manuel Sérgio, é na complexidade humana que se encontra o radical fundamento do futebol.
Já José Mourinho descreve que a forma desportiva é o jogador estar fisicamente inserido num modelo de jogo que ele domina na perfeição. Perdi-me aqui. Só um segundo. Está aqui. A forma desportiva, o jogador está fisicamente bem inserido num modelo de jogo que ele domina na perfeição, quanto o aspecto psicológico, que é fundamental para poder jogar ao mais alto nível. O jogador em forma sente-se confiante e solidário e cooperando com os seus companheiros e acredita neles. Ora, tudo isto junto significa estar em forma e traduz-se em jogar bem. Na apresentação de um vídeo do Canal 11 sobre o trabalho do professor Jorge Silveira na seleção portuguesa de futsal, constata-se a viva voz pelos campeões do mundo europeus Pani Varela e Vítor Hugo, ambos com diferentes e preponderantes funções, papéis e desempenhos, da importância deste processo plural que flui e complementa as restantes dimensões. Somente nestes três exemplos verifica-se que um ser humano nunca será unidimensional, será sempre intermultidisciplinar, plural, holístico, e mesmo no espaço e tempo, evidenciando uma dimensão em relação às outras, mas face à constante e ciclo jogo de forças de umas variáveis em relação a outras, à procura de um homeostase do todo será sempre a premissa. O que o treinador e autor Jorge Maciel refere como um processo no qual as partes e o todos se harmonizam, engrandecendo-se mutuamente. O estigma, no fim toque, com convidados na segunda Conferência do Desporto 2023 de Saúde Mental, o professor Dr. Jorge Silveira, sobre estes estigmas, o qual respondeu afirmativamente a todos à sua assistência, conforme já tinha feito anteriormente. Sobre os quais perguntei qual a sua razão. Algumas justificações cruzaram-se com as minhas opiniões e outras abriram-me novas perspectivas, tais como: para os atletas, o discreto do valor acrescido da prevenção e preparação na dimensão psicológica. Conforme repetido em muitos contextos por muitos prelatores, confundir a psicologia com o tratamento de leuquímios. Embora se considere a psicologia, não é só para estes intervenientes que é vista como um pense rápido, um SOS mental, se tratasse. Confusão de conceitos pelos intervenientes, seja na retórica, seja na sua implementação, o próprio Jorge Brás dá o exemplo de um dos muitos conceitos abordados de ânimo leve e com pouco rigor, pois existe uma tendência para falar da mentalidade para quando há excesso, mas depois não se faz nada para mudar. No futsal fala-se disto nos últimos anos, mas tem Jorge Brás no futebol também. A trincheira que existe entre o treinador, psicólogo, psicoterapeuta, coloca e retira uma passadeira sempre que entende, e não quando o individual e o coletivo se precavê, se prepara em suma necessita, tendo um receio da perda do protagonismo e do poder perante os atletas e restante staff, mas lembre que com a liderança transformadora e competente prevê partilha, distribuição de responsabilidades, papéis e funções. Com este afastamento, o psicólogo coloca-se na sua ilha, face à dificuldade de integração e à maior facilidade na abordagem do trabalho paralelo, pois também precisa de conhecer menos o jogo, tanto nos seus timings como nos seus contextos, sendo isto crucial o conhecimento do trabalho do todo, onde é essencial e o pormenor é relevante. Por estes distanciamentos, os mental coaches ganham terreno, pois não necessitam tanta integração, mas tal situação, como referido, não se pode confundir o aspecto globalizante da psicologia com o restritivo operacional, como são as ferramentas psicológicas. Embora a psicologia tenha uma atuação e abordagem mais de sniper, as ferramentas psicológicas podem ser uma pistola com fácil utilização e sempre à mão, mas por vezes não tão precisas e eficazes. Também podem ser uma metralhadora que sempre acertam no alvo, mas muitas vezes ferem sem atingir o propósito de massa pretendido. Precisa avaliar muito bem e complementar ainda melhor. Estes danos colaterais fazem deixo para a frente a próxima parte desta crónica e vamos passar então sobre o que foi falado aqui, Mister. Cortei a meio mesmo para falarmos um pouco deste assunto, se quiser abordar, se não, passamos aos próximos assuntos. Bom,
Acho que há uma coisa aqui importante em função disso que acabaste de falar, dessa crónica que fizeste, na minha opinião e bem, que é, se pegarmos naquilo que eu falei anteriormente, eu nunca separei nenhuma das componentes, portanto todas elas são importantes. Quando nós falamos, ninguém me ouviu falar certamente que a componente tática ou física ou técnica ou tática é mais importante. Falei sempre nas componentes como todas importantes e todas a serem utilizadas de uma forma, entre aspas, simultânea no processo de treino e na gestão de todo este fenómeno que é o processo de treino e de gestão de grupos. Depois falamos daqui de algumas pessoas, como o professor Jorge Brás, que é assim, é falar de alguém que dispensa apresentações, porque eu acho que acima de tudo, e eu já tive o prazer de ouvir algumas palestras dele, e claramente se há duas palavras que eu possa definir, que vai de encontro a todo o seu sucesso, uma delas é motivadora, a parte motivacional dele, a forma como ele fala apaixonada por aquilo que é o futsal, o desporto para ele, que ele defende acima de tudo, e a sua pureza. Eu acho que vai de encontro àquilo que é muitas das vezes, aquilo que o jogador muitas das vezes tenta perceber. Se o treinador está a ser verdadeiro com o discurso, se está a ser coerente, e quando alguém é puro e fala de algo com uma paixão tão grande como ele fala, naturalmente vai ter sempre os jogadores do lado dele e, portanto, sabendo que o jogador vai ser o intérprete dessa, como diz o Mourinho, o jogador defende o seu modelo de jogo e se for aliado por essa pureza, naturalmente o treinador tem todas as possibilidades de vir a ter sucesso. Depois falar do professor Jorge Silvério, que também é alguém, um expert na área da psicologia do desporto, alguém que, como o Manel Sérgio diz, que quem só de futebol percebe, nada percebe. Portanto, eu tive o prazer também de ter como professor na Universidade o professor Manel Sérgio, e é pena não podermos gravar e filmar aquelas aulas para com ele, porque daria para o resto da vida naquilo que é a nossa aprendizagem que temos com pessoas como eles. Portanto, eu acho que é importante o papel do psicólogo no desporto, se o soubermos utilizar também. Se o virmos alguém como alguém que não entende nada do fenómeno tático do jogo, estamos ultrapassados, porque nós temos que perceber que se a cabeça não ajudar, o corpo não vai executar. Portanto, é importante controlar todo o processo mental e é aquilo que eu digo, há sempre espaço para coisas novas do futebol, desde que a gente saiba utilizá-las em prol daquilo que é a valorização individual e coletiva de todo o grupo. Portanto, temos que o futebol tem que deixar de ter para algumas pessoas algumas palas e deixar de ter tanto medo de entrar determinadas áreas, quer do psicólogo, quer do mental coach, quer de outras áreas, o nutricionista, cada vez mais são importantes no futebol e naquilo que é o detalhe que pode fazer toda a diferença em ganhar ou perder, porque é uma percentagem tão pequenina que difere do ganhar para o perder, e é esse detalhe que pode fazer essa diferença. Eu agradeço o Mister, porque ao ser pela sua voz e fui escolhido também este tema aqui por estar cá, porque eu considero que trabalha e tem esta abertura e tem esta mentalidade. É exatamente a segunda parte que eu falo aqui na crónica, que era o maior obstáculo, segundo o professor Jorge Silvério, são os dirigentes. E eu, na crónica, discordo, é a única discordância que eu tenho com o professor, porque eu acho que ele está integrado, acho que distancia o papel dele em relação a estar num staff técnico e respeitar o que é do foro privado dos jogadores em relação ao staff. Portanto, tem esta questão ética bem definida e sabe qual é a função de cada um, a sua função e a função do outro, tudo o staff ou os jogadores, e portanto, dão-lhe a liberdade com responsabilidade e a liberdade para intervir e participar na decisão final. Mas eu discordo
com o professor Jorge Silveira, que diz que é os dirigentes, e eu discordo, que é exatamente como o Mister diz, é a mentalidade existente. E eu ainda bem que não referi isto, porque o Mister fez-me o favor de, parece que leu já a crónica, Não li. portanto, adiantar isto. E acho que, por vezes, a questão destes teias de aranha, destes medos que existem, destes estigmas, e que associam de forma errada a psicologia com uma caça a bruxas, e que não é mais do que isso. É uma dimensão que é indissociável de qualquer ação humana e, portanto, tem que abraçar, como essa dimensão é dessa forma, tem que abraçá-la com dignamente. Eu só quero referir que a última situação, que é agradecer a partilha que teve, o reconhecimento de enorme valor do exemplo do treinador Jorge Brás com o seu staff, palavra de apreço para o professor Dr. Jorge Silveira, referindo a coragem de todos os envolvidos na visão e da diferenciação que está à vista de todos, reconhecida mundialmente no mundo desportivo. No entanto, refiro que, como o Mister falou, no futebol profissional, por vezes não é bem assim, pois muitos recursos significam bons resultados, mas não significam melhores processos, consequentemente, sucesso mais sustentável. E assim terminava esta crónica, e foi a primeira vez que eu tive uma crónica que tive, de alguma forma, a parceria com um convidado. Nunca tinha feito nada assim do género e correu muito, muito, muito bem. Parece que foi telepatia. Parece que foi telepatia. O Mister, e queria-lhe abordar já na questão do controle, portanto, falamos na preparação, no microciclo, vamos então ao controle deste processo todo que fez, e queria saber, portanto, qual é o ponto que tem, os pontos de vista que tem em relação ao controle, qual é a importância que lhe dá e como é que engloba neste processo. Bom, conforme falei anteriormente também, hoje em dia o treinador acaba por também gerir uma equipa técnica em diferentes áreas e cada vez mais o controlo daquilo que é o treino, do processo, quer das cargas, quer até às vezes do próprio feedback do jogador, é dado pelas tecnologias, também nos permitem isso. Hoje em dia nós já temos a capacidade de perceber e de analisar o jogador quase na totalidade. O jogador já chega ao treino, desculpem, e nós já sabemos se ele dormiu bem, se conseguiu recuperar bem, que tipo de impacto o treino anterior teve nele. Portanto, hoje em dia já conseguimos quantificar isso numa escala, e temos isso através das escalas das percepções de esforço, por exemplo, em que fazemos claramente todos os dias os jogadores preenchem inquéritos. Alguns é manual que utilizam, nós utilizamos ou tínhamos uma plataforma em que mandávamos um inquérito pelo telemóvel através do WhatsApp, em que eles rapidamente já identificavam os números atribuídos aos diferentes impactos que tinha, desde a dor muscular, desde o descanso que tiveram, o dormir, se foi normal, se não foi, se foi menos que o normal, uma série de pontos que são abordados e que isso tem em conta aquilo que é o nosso controlo para o resto do dia. Ou seja, nós sabemos que determinado jogador estará no seu limite ou não durante o processo de treino, e até onde é que podemos ir, se temos que o tirar em determinados exercícios, se temos que fazer uma gestão mais equilibrada. Portanto, e depois também existem algumas coisas que vão acontecendo ao longo do treino. Essa gestão, esse controle tem que haver sempre muito em função daquilo que é o feedback do jogador. Portanto, nós temos que acreditar que o jogador nos está a dizer a verdade, mas sabemos perfeitamente que em função dessa escala de percepção de esforço, os valores depois atribuídos e aquilo que é o feedback deles vai bater ou não certo. Sabemos se o jogador nos está a enganar ou não. Portanto, hoje em dia é muito difícil o jogador já nos enganar nessa perspectiva de estar
ou não, ou de ir ao treino ou de ir treinar, que é diferente. Uma coisa é ir ao treino, outra coisa é ir treinar. E, portanto, nós já temos esse controle e essa avaliação muito bem definida e temos esses parâmetros bem definidos que nos permitem ter uma avaliação e um controle de treino muito acima daquilo que se fazia há uns anos atrás, porque hoje em dia, pronto, também estamos a evoluir na ciência e é esse avanço da ciência que nós também, enquanto treinadores, temos que perceber um pouco de tudo, não temos que saber de tudo, mas temos que nos rodear de pessoas que tenham essa capacidade de perceber sobre as diferentes áreas de intervenção que o treino exige. Muito bem, Mister. Eu tive na minha vida, portanto, decisões em que escolhi projetos em que a estrutura era maior do que condicionava mais o projeto do que o projeto a estrutura. E dito desta forma, Mister, o que é importante, saindo agora da parte em que nós gostamos, que é o treino, o processo de treino, que é do contexto. Até que ponto o contexto influencia o processo, influencia este trabalho, e o importante é de que forma é que tem que ser. Influencia e de que maneira? Influenciar 100%. Esta pergunta faz-me recuar muitos anos atrás na minha vida, em que qualquer tipo de projeto que me aparecesse eu achava que sabia dar a resposta certa naquele momento, e não é porque hoje acredito mais ou menos na minha capacidade. Hoje acredito muito mais, fruto da experiência que tive, do que há uns anos atrás. Só que se calhar, olhando para trás, não teria aceito muitos projetos que aceitei, porque nós achamos-nos com capacidade para chegar e achamos que somos diferentes e melhores do que os nossos colegas. Ele não conseguiu porque ele não foi competente ou não é tão bom como eu. As coisas não são assim. Hoje em dia, a verdade é esta, hoje em dia já toda a gente treina bem. Hoje em dia os treinadores todos são guiados quase por, desculpem o termo, pelo mesmo livro, de forma a atingir os seus objetivos. Ou seja, toda a gente já tem um treino que o jogador se sente motivado em fazer. Hoje em dia já toda a gente treina bem determinados princípios que defende para a sua equipa, mas a verdade é que hoje cada vez mais escasseiam os valores humanos no futebol. E eu acho que é isso, aquilo que eu falei há pouco do professor Jorge Brás, é isso que eu acho que escasseia cada vez mais no futebol, que é a pureza. É as pessoas olharem para nós e saberem que nós não fazemos as coisas com segundas intenções, fazemos as coisas para ajudar o processo, para ajudar o clube a crescer, para ajudar o jogador a crescer, sabendo que depois de o clube crescer, o jogador crescer, o grupo crescer, o treinador vai crescer junto. E acho que muitas das vezes nós somos interpretados nos contextos de que nós só fazemos as coisas porque somos orgulhosos e queremos morrer pela nossa cabeça. As coisas não funcionam assim. Nós temos a nossa ideia, devemos levar a nossa ideia para a frente, mas atrás disso tudo tem que ser consolidado por um projeto consistente que nos apoie também a tomar essas decisões. E eu acho que falta muito essa pureza no futebol. Falta essa pureza. Eu enquanto treinador, acho que já paguei muitas vezes por ser homem de valores fortes, e acima de tudo por ser muito puro. Mas eu acredito que no futebol ainda vai haver espaço para pessoas boas e, portanto, eu vou continuar a minha batalha de ser treinador dentro daquilo que são os meus valores humanos e aquilo que foi a minha educação e aquilo que são, acima de tudo, a minha pureza e a minha transparência em cada gestão de cada processo. Vou errar muitas vezes, eu e os meus colegas naturalmente, mas nunca vamos errar em prol de direções, de grupos, porque nós queremos o bem de todos e o bem de todos é que estejamos todos unidos e para podermos levar a água ao nosso moinho, que é ganhar sempre o maior número de vezes possível. O Mister, eu revejo-me nessas palavras, mas revejo-me de corpo, alma, revejo-me mesmo nessas palavras. É um caminho muito difícil, e acredito também muito nisso, mas o caminho demora muito mais tempo.
dessa forma, muito mais doloroso e demora muito mais tempo. Mas revejo-me totalmente nessas palavras e quero-me encostar um pouco a essas palavras, porque e sinto isso de coração. Dito isto, eu vou passar agora para as últimas duas questões, se me permite, e queria-lhe falar de alguma forma de si. Portanto, falamos do treinador, do processo, e quem é o homem Ricardo Cheu. Portanto, naquele mundo isolado que é o do treinador, que é um mundo que muitas vezes solitário, o que é que o Ricardo Cheu faz? Onde é que se procura forças? Bom, é verdade que essas palavras estavas a perguntar-me e eu estava-me a lembrar dessa palavra, solidão. O treinador é uma pessoa muito solidária, é uma pessoa solidária, solidão, queria dizer, não é também solidária de ajudar os outros, mas é uma pessoa que sofre de solidão na perspectiva de pensar muito sobre o processo, de uma forma, muitas das vezes, entre quatro paredes, pensar naquilo que é o melhor para os outros, o melhor para o grupo. Não é fácil, é como dizem muitas das pessoas, ainda hoje uma pessoa ligada ao futebol ligou-me e disse-me: Mister, sabe quantas vezes é que eu ligo quando você está a trabalhar? Nunca. E quando você não está a trabalhar, eu ligo-lhe. Isto é um pouco aquilo que acontece no futebol. Nós só somos lembrados quando estamos a trabalhar. Quando não estamos a trabalhar, poucas pessoas se lembram de nós e, portanto, este é um pouco o nosso mundo, que é, nós lembramos sempre de toda a gente, tentamos ajudar sempre toda a gente e no momento que precisamos de ajuda, de uma palavra, essas palavras escasseiam. E, portanto, nós refugiamos-nos muito naquilo que é a nossa família. Esse sim é o meu grande refúgio, é o meu grande porto de abrigo, é a minha grande motivação, é a minha família, claramente. Ter uma família que me apoia a 200%, para além da questão, a questão familiar que me move muito, de os poder encher de orgulho, principalmente aquilo que são as pessoas de quem nós temos que deixar marca, e eu tento deixar essa marca de valores às minhas filhas, essencialmente, mas acima de tudo ter um apoio para quem é casado, como eu sou, na perspectiva de ter uma pessoa que está ao meu lado, que entende esta vida muito difícil, que muitas das vezes abdica daquilo que é mais importante, que é a família, que é a esposa e as filhas, para ir atrás de um sonho de vencer num simples jogo que tem regras iguais para todas as pessoas dentro das quatro linhas, mas que fora delas é uma competição muito desleal, muitas das vezes. E, portanto, eu acho que nós, ou pelo menos eu, guio-me muito por aquilo que são as minhas convicções, daquilo que é o meu trabalho e da minha pureza, conforme falei anteriormente. E sei que me está a levar mais tempo do que se calhar a outros levaria. Mas também tenho a convicção de que o meu momento vai chegar. Já chegou fora de Portugal, várias vezes já chegou fora de Portugal essa valorização e esse tributo perante as pessoas de me reconhecer a competência. Dentro de Portugal tem sido mais difícil. Dentro de Portugal estamos num país que respira futebol, que tem uma forma diferente de ver as coisas no futebol, diferente dos outros países, e nós temos essa capacidade de adaptação tão boa fora deles, e por isso é que somos fora de Portugal, por isso é que somos tão bons treinadores fora de Portugal, e que muitas das vezes é difícil nos reconhecerem essa competência dentro de campos. Mas normalmente eu costumo dizer que os nossos maiores avaliadores são os nossos jogadores. E, portanto, também utilizo uma expressão que não é minha, mas que, se quiserem saber do treinador, perguntem aos jogadores. E, portanto, é esse o meu trabalho, é deixar marca nos jogadores, porque são eles que vão levar o nosso nome além fronteiras, o nosso nome a outros clubes, de reconhecimento, acima de tudo, da competência, mas, acima de tudo, do lado humano que é preciso ter enquanto treinador. Portanto, é aí que eu vou buscar as forças, é o meu trabalho diário, mas é estes pilares que eu tenho na minha família, que não abdico deles de maneira nenhuma,
em nenhuma situação. O futebol é muito importante, mas a minha família estará sempre em primeiro lugar. Muito bem, Mister. Isto para a última questão, isto que faz do Ricardo Cheu a pessoa, pai de 2 filhas, marido e amigo, esta personalidade é que também pus a transportada para a liderança que tem, a abordagem que tem às situações. Sem dúvida. Eu não consigo, não sou, aliás, eu acho que, conforme também já disse, o jogador rapidamente é atento a todos os detalhes e percebe claramente de onde chega uma informação verdadeira e se existe essa coerência. Eu só sou responsável por aquilo que digo, não por aquilo que os outros interpretam. Também são algumas frases feitas que eu utilizo no meu dia-a-dia para os grupos, porque eu muitas das vezes eu sou muito direto. E portanto à volta de mim não existe qualquer tipo de escudos ou de proteções, existe muita pureza no meu discurso, e acima de tudo muita paixão por aquilo que digo, porque sou um apaixonado por conversar, por dialogar, por comunicar, mas acima de tudo também sou um apaixonado por aquilo que faço no meu trabalho diário. E tudo o que faço ao longo do meu trabalho diário é algo que é preparado ao detalhe e que eu não digo que perco, ganho muito tempo a preparar isso, e portanto é dentro desses pilares de razão que eu me faço reger enquanto treinador e enquanto tenho a minha liderança. Se sou bom demais em alguns casos, é porque, ou serei sempre assim, se muitas das pessoas acharem que a minha liderança não é correta, é fruto da interpretação que eles têm, porque do meu lado vai haver sempre essa pureza, essa forma de lidar na vida, porque sei que do outro lado estou a lidar com pessoas que são pais de famílias também, que são responsáveis por meter o dinheiro todos os meses nas suas famílias. E, portanto, se respeito muito e se quero que eles respeitem muito a minha família, é isso que vão ter de mim também. Eu também vou respeitar muito o lado deles, o trabalho deles e, acima de tudo, a família deles, porque é isso que eu quero também que eles tenham por mim. Portanto, é um pouco este transfer de ideais que quero que quando eles pensem que eu estou a prejudicar o trabalho deles, não estou. Simplesmente os quero ajudar a serem melhores homens, melhores pais, melhores jogadores, e também quero que eles me ajudem também a desafiar-me a ser melhor treinador também, e também a ser melhor homem, em algumas situações que certamente erro, mas que tenho acima de tudo a frontalidade e a honestidade de pedir desculpa, coisa que se calhar muitos treinadores não o fazem, muitas pessoas não o fazem. Eu, quando sei que erro, quando tenho noção que erro, não de uma forma premeditada, mas tenho a humildade de chegar ao pé dessa pessoa e de chamar e de pedir desculpa, seja por uma ação individual ou até à frente do grupo. Não tenho qualquer tipo de problema de o fazer, porque estes são os meus valores. Eu não vou meter máscaras, sou assim, sou transparente. Portanto, a liderança é fruto daquilo que é a minha forma de crescimento e da minha experiência de vida que tenho até hoje. Última provocação antes do Mister mandar uma mensagem para lá para casa. O Mister é mais apaixonado pelo futebol, mas é mais apaixonado pelo treino ou pela competição? Ou é um animal de competição? Eu sou um pouco os dois. Eu costumo dizer que sou um apaixonado pelo treino, porque adoro preparar treinos, adoro aquela envolvência do treino, aquela preparação, mas também adoro a competição. Eu também não me importava de treinar todos os dias de manhã e de competir à tarde. Tudo que envolve o jogo, a competição em si, eu costumo dizer, até familiarmente, muitas vezes, que às vezes até me dá gosto de ser insultado pelos adeptos, porque é algo que é positivo nessa adrenalina que nós transportamos e que nós temos interna da competição. Naturalmente, aquilo que queremos muitas das vezes é estar envolvidos em processos que nos desafiem isso. Eu felizmente já tive isso, já tive a possibilidade de passar
em 3 países diferentes, em 4 países diferentes, contando com Portugal, mas em 3 deles em primeiras ligas, em contextos de envolvência muito grande, em que costuma-se dizer que até dentro do autocarro, quando vamos para o jogo, nos sentimos mais treinador e jogadores, quando estamos envolvidos numas primeiras ligas com muita gente. E isso são experiências que o dinheiro não paga. São coisas que nos fazem, que nos fazem crescer aquele bicho pela competição, e que nos dá ainda mais motivação para preparar e sermos melhores na hora da competição, e de poder dar esse amargo de pessoas a quem não está do nosso lado, quem defende as cores dos outros clubes, e dar aquele reboçado a quem defende as nossas cores, no domingo a domingo, que por esses estádios por onde partilhamos essas experiências tão boas no futebol. Claro que há casos negativos, há experiências negativas, porque muitas das pessoas não percebem que nós somos profissionais e que queremos fazer o nosso melhor, e que não percebem que muitas das vezes nós estamos de um lado, passado um ano estamos a lutar contra esse lado que tão profissionais fomos, mas a lei da vida é um pouco isto, e que pensam que nós que trocamos sempre porque é pela questão financeira ou por outro tipo de situações, e a verdade não é essa. O futebol é envolto de tantas coisas que nós não controlamos, que muitas das vezes é mesmo assim. Hoje defendemos umas cores, amanhã temos que defender outras, e isto é a vida do futebol. Profissionalismo do Mister é bem patente. Eu quero agradecer de coração a presença aqui. Foi a melhor forma de acabar a terceira temporada. Tem que sempre um prazer imenso, um privilégio de falar com o Mr. Ricardo Cheio. Como eu já disse, acompanho há muitos anos e gosto e tive esse privilégio de falar consigo pessoalmente, e agora também falando um pouco mais daquilo que nos move, que é esta paixão. Agradecer outra vez de coração, espero que tenham todos gostado como eu. Foi muito enriquecedora esta tertúlia. Eu sou um tertuliano, sou um técnico tertuliano, e é o máximo que sou, que digo muitas das vezes, porque é isso que me move a vir cá falar com estas pessoas que têm grande experiência no mundo desportivo, nomeadamente na minha paixão, que é o mundo do futebol. Ao Mister, deixo-lhe últimas mensagens, relembrando que não se esqueçam, a partir de amanhã temos no Diaspora Media Group nos Estados Unidos, temos na Rádio Linha Horizonte, na Rádio Lumena, Rádio Audiência no Grande Porto, Camões Rádio no Canadá, e também temos na televisão portuguesa Califórnia, passar para a nossa diáspora açoriana. Mais uma vez, deixo a última mensagem para o Mister e para quem está a ouvir. Agradecimento por esta partilha, acima de tudo a ti pelo convite que me fizeste. Depois também agradecer ao povo açoriano a bela experiência que tive no futebol açoriano, a forma como sempre me trataram e a forma como sempre tratam as pessoas que recebem, porque são pessoas extremamente hospitaleiras. É uma região fantástica para se visitar. Quem não conhece e que possa ouvir, aconselho vivamente, porque é fantástico a forma como somos recebidos e as paisagens lindíssimas que têm, e portanto é deixar mesmo esse agradecimento de há 10 anos atrás que passei por essas regiões. Quem sabe um dia não voltarei, e espero ser recebido da mesma forma, e sei que eu vou ser recebido também da mesma forma, porque está no sangue do povo açoriano saber receber, e essa humildade que o povo tem açoriano, que possa muitas das vezes mobilizar também outro tipo de culturas, outro tipo de regiões, daquilo que é ser um povo sério e honesto. Acima de tudo é agradecer a forma como sempre fui tratado nos Açores, e agradecer a ti pelo convite. Obrigado, Mister. Deixe ficar aí mais um pouco, agradecendo a todos. Também para dizer ao Mister que tem aqui um trevo, já resultou em muitas pessoas que estiveram cá e o salto foi significativo, portanto espero que esse trevo
funcione claramente, e desejando-lhe as maiores felicidades a todos. Um bem-aja e um abraço deste vosso amigo. Até setembro. Voltamos em setembro. Um grande abraço. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.